Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria estar com você mais uma vez para o nosso encontro tão esperado, Meditação, que é mais que um programa, é uma experiência de fé. Hoje continuamos o tema simplesmente maravilhoso do nosso último encontro. Estamos refletindo a respeito da fé nos escritos de Santo Afonso. No nosso último encontro, eu falava sobre a razão natural, depois Deus que me chama à felicidade, e isso é possível somente pelo sobrenatural. Nós entramos na graça. Hoje nós aprofundamos este assunto. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo nos dê inteligência e que Nossa Senhora, Mãe da Sabedoria, interceda por nós. Comecemos mais um encontro aprofundando nesta temática essencial para nós cristãos católicos, que é a questão da fé. Eu não vou repetir o que eu disse no último encontro, nós começamos dali para frente. Caderninho, meditação nas mãos. Vamos lá. Nós terminamos o nosso encontro da semana passada falando daquela felicidade que Deus nos chama a partilhar com Ele, mas isso não pode ser na ordem natural. É na ordem sobrenatural da graça. Dito isso, Santo Afonso continua: para atender a esta felicidade, para prossegui-la e merecê-la, é necessário que o homem a conheça. Isso é claro, meus irmãos, isso é lógico. Como que você vai ser feliz se você não conhece a felicidade? Como que você vai ter uma vida cheia de significado se você desconhece o que Deus quer para a sua vida? Então, primeira coisa, é necessário conhecê-la. Ora, de si mesmo, não pode nem sequer conceber a ideia dela. O ser humano por si mesmo, onde que ele vai ser feliz? Como que nós podemos, a nível racional, eu vou na minha racionalidade pensar na felicidade que Deus... Não vai conseguir, não. Porque para o ser humano, todo conhecimento começa nos sentidos. É através dos nossos sentidos que nós interagimos com o mundo e entendemos o mundo. Aí Santo Afonso vai dizer: é necessário que lhes sejam manifestados tanto a felicidade como os caminhos a seguir para chegar a este Deus que é oculto, mas que se dignará descobrir-se a seus olhos maravilhados. Preste atenção aqui. Deus nos chama à felicidade. O ser humano por si mesmo não consegue nem pensar naquela felicidade que Deus quer para ele. Então é necessário que o próprio Deus, que a graça de Deus, se manifeste a este homem, tanto a felicidade como o caminho para se chegar a esse Deus, para que o ser humano fique maravilhado com aquele Deus que é oculto. Então é necessário que o próprio Deus aponte para o homem e apresente para o homem esta felicidade, e a graça de Deus que opera em nós vai nos mostrar o caminho a seguir para conhecer este Deus que se revela. O Deus que nós cremos, muita atenção, não é um Deus oculto. Há um Deus misterioso, meu Deus, onde que esse Deus está? Eu não conheço. Não. O nosso Deus, ele se revela. O nosso Deus, ele se mostra. O nosso Deus, ele vem ao nosso encontro. Não sei se você já tinha ouvido isso, mas a religião cristã, de todas as outras, é a única que Deus busca o homem. Todas as outras, o homem está buscando
a Deus em diversos caminhos. Na religião cristã, Deus nos busca em Jesus Cristo. Então não é você que está buscando a Deus, é Deus quem está buscando você em Jesus. Então aqui é um deixar-se encontrar por Ele. É um abrir-se a este caminho de felicidade, a este caminho para este Deus que se revela. Aí você pode estar pensando, quem está prestando atenção, mas como que esse Deus se revela? Como que esse Deus grandioso, ele se revela a mim? Veja a explicação bonita de Santo Afonso. Deus, pois, virá instruir a humanidade sobre o plano que ele tem para a humanidade, o plano de felicidade, de salvação. Falar-lhe-á por seus profetas, sobretudo pelos lábios do seu Filho encarnado, que é Jesus Cristo. E esses divinos oráculos serão confiados à Igreja de Cristo para serem, por ela, comunicados aos homens. Então veja só aqui qual é a sequência. Antigo Testamento, Deus foi falando à humanidade através dos profetas. Com Jesus Cristo, que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus nos revela o plano do Pai. Deus nos mostra quem é a partir de Jesus Cristo. E hoje, a igreja que recebeu de Cristo o depósito da fé, ela vai passando para a humanidade este caminho, tanto de felicidade, como de conhecer a este Deus que se revela. Então aqui nós temos 3 caminhos que Deus usou e usa para nos falar. Você está anotando? Então anote aí agora. Antigo Testamento, profetas. Os profetas eram a boca de Deus. A plenitude, Jesus Cristo. Hoje, a voz da igreja, que recebeu tudo isso e que passa para nós, os seus filhos. Então, como hoje que eu vou conhecendo a este Deus, a sua felicidade, o seu plano de amor, a salvação, através da pregação, através da teologia, através da espiritualidade, através do escrito dos santos, porque o nosso Deus não ficou escondido, é um Deus que se revela, é um Deus que se mostra, é um Deus que nos chama ao relacionamento com Ele. Para receber, enfim, estes ensinamentos sobrenaturais, nós não estamos mais apenas no natural, nós estamos no sobrenatural. A razão necessita de um socorro divino, que a eleve, a fortaleça e a disponha a aceitá-los. Preste atenção nisso aqui. Para receber esses ensinamentos sobrenaturais, a nossa razão, ela não é capaz de sozinha receber isso. Então a nossa razão, ela precisa de uma ajuda, e aqui ele vai dizer de um socorro divino, para que a nossa razão se eleve, se fortaleça e disponha a aceitar isso. A resposta, esta disposição, este socorro à nossa razão, como que se chama? Muita gente acertou. É a fé. Aí nós entramos aqui. Agora você entendeu qual que é o papel da fé. Por que que o ser humano precisa ter fé? Para que ele possa aceitar e receber o ensinamento sobrenatural. Somente a razão, ela não compreende as coisas sobrenaturais. Ela precisa, como bem diz Santo Afonso, de um socorro divino. Esse socorro é a fé. Agora você vai entender uma coisa aqui. Você já viu
pessoas muito inteligentes, mas muito inteligentes, já escreveram vários livros, falam várias línguas, dão conferências mundo afora, mas a pessoa diz, eu não creio em Deus. Aí as pessoas, mas que estranho, uma pessoa tão inteligente e não crê em Deus, como que isso é possível? Você recebeu a resposta agora. Porque a pessoa, ela tem uma inteligência natural e ela não se abriu a esse socorro divino. A inteligência dela não se abriu ao sobrenatural, que é somente pela fé. É por isso que nós temos o primeiro pecado da humanidade sendo narrado pela soberba. Adão e Eva, os dois acharam que sabiam e não preocuparam com o sobrenatural. O negócio é o natural, o negócio é o aqui e o agora. Deus falou para não comer, mas eu vou comer. Ou seja, a razão em si, ela não toca a fé. A razão, ela vai até um ponto e dali ela volta. A razão, ela não entra no sobrenatural, mas é pela razão, ajudada pela fé, olha aí, que nós podemos então compreender o plano de Deus e esta felicidade que Ele tem para cada um de nós. A razão sozinha, ela não chega ao sobrenatural. Ela necessita do socorro divino que é a fé. Mas a fé sem a razão, ela vai para o fanatismo. Aí a pessoa se perde na loucura da fé. Por isso que nós temos aquela encíclica maravilhosa, Fides et Ratio, a fé e a razão. São as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva na contemplação do sumo bem. Então nós precisamos usar a nossa mente, a nossa razão natural para compreender a obra da criação, mas só a razão, ela não chegará no sobrenatural. Aí nós entramos na graça de Deus. Deus nos dá a fé. É através da fé que nós entramos na essência do que Deus quer para cada um de nós. É interesse da razão natural este auxílio sobrenatural de Deus, que é a própria fé. Nós vamos para o intervalo e voltamos aprofundando este e outros tópicos. Fica comigo, a gente volta já já. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Voltamos. Olha, pessoal, vamos falar uma coisa clara aqui. Eu sei muito bem, porque eu dei aula no seminário há alguns anos, toda fundamentação, ela é um pouco cansativa. Não tem aquela beleza daquelas pregações afogueadas, porque isso virá. A hora que a gente começar daqui a 1, 2 programas com a parte prática, você vai ficar maravilhado. No início é um pouco maçante mesmo. Nós estamos fazendo aqui a base, eu falava no programa passado, para levantar um grande edifício da fé. Mas a gente não pode só ficar naquela fé sentimental, a fé, não. É preciso dar uma base sólida. E é isso que Santo Afonso faz nesta introdução, mostrando para nós a razão natural, a razão sobrenatural, a graça de Deus, a fé que vai ajudar a razão a compreender os desígnios de Deus. Aí quando você entende qual o papel da fé, aí você pode dizer, eu creio. Aí até para você entender o que a igreja nos passa sobre a graça, a fé, o sobrenatural. Então, a virtude da fé é um socorro divino à nossa razão. Uma virtude teológica, olha a definição de fé,
é uma virtude teológica infusa que nos inclina a crer firmemente, por causa da veracidade divina, tudo que Deus revelou e propõe à nossa crença pelo ministério da igreja. Ou seja, sem fé, como que você vai crer em Deus? É uma coisa difícil. Ah, padre, eu creio em Deus, mas eu não tenho fé. Não, meu filho, você não crê. Como você vai crer em Deus sem fé? Então veja, nós precisamos da fé para compreender este Deus que se revela, para aceitar os ensinamentos de Deus, a verdade de Deus. Então a fé é uma virtude infusa, é um presente de Deus em nós. Por isso a gente deve rezar sempre: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Jesus vai dizer que a pessoa que tem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela poderia dizer à moreira: arranque-te daí e vai para o mar, e a moreira iria. Ou seja, a nossa fé não tem que ser uma fé enorme, ela começa pequenininha mesmo, é um grãozinho de mostarda. E esses nossos encontros, através dos escritos de Santo Afonso, você vai entender o que toda pessoa da igreja fala, talvez você não entendeu até hoje. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe quase nada. Nesses estudos que nós estamos iniciando a respeito da fé, quanta coisa maravilhosa nós vamos compartilhar com você. Mas que você esteja atento e talvez surja uma dúvida ou outra. Ah, mas eu participei de um programa com o Padre Christian, eu não entendi o que ele disse lá sobre isso. Continue. Durante o caminho, todas as perguntas serão respondidas. Tem muita coisa para a gente ver sobre a fé. Nós estamos apenas no fundamento. A beleza de um edifício, a gente não vê o fundamento, é o prédio levantado, são os apartamentos. Isso vai chegar muito em breve, mas eu preciso colocar as bases com você. Dito isso, quando nós falamos de fé, nós podemos dividir em 3 níveis. Vou falar devagarinho para você anotar aí. Nós temos o objeto material da fé. Objeto material da fé. Nós temos o objeto formal da fé. Primeiro é o material, segundo é o formal. E terceiro, o ato de fé. Vou repetir porque tem gente escrevendo. Com calma. O objeto material da fé, o objeto formal da fé, o ato de fé. O que seria o objeto material da fé? São as verdades que Deus revelou. Aquilo que Deus revelou, que eu acabei de falar, pelos profetas, por Jesus Cristo, e que a igreja nos passa. As verdades de Deus. O objeto formal da fé é a veracidade de Deus. Deus é a verdade plena. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade de Deus é o objeto formal da fé. E o ato de fé é a nossa inteligência que se adere a essas verdades reveladas. Verdades reveladas, a veracidade de Deus e o ser humano que aceita essas verdades. Esta é a sequência que a fé ela é edificada e construída em nossos corações. São verdades reveladas por Deus e ensinadas pela igreja que compõem o objeto material da fé. Então aqui nós não cremos em algo inventado, em algo criado. Não, atenção, o cristão ele crê numa verdade revelada por Deus. É por isso que o mundo tem muito ódio da igreja,
Porque o mundo acha que as verdades da igreja, elas são democráticas. Mas vamos ver o que a maioria acredita? E a gente, então, coloca esta fé. Não, a verdade não é criada pela igreja. A verdade não é criada pelo homem. Ela é revelada pelo próprio Deus. A igreja apenas aguarda. A igreja apenas a conserva. A substância das coisas que devemos esperar está numa fé que se revela. É também por isso que se chama fé uma segunda razão. Eu posso dizer, eu tenho uma primeira razão e eu tenho uma segunda razão. Qual é a primeira razão? É a razão natural. Qual é a segunda razão? É a sobrenatural, que é a fé. Então, para a gente não falar razão natural e razão sobrenatural, a gente fala razão e fé. Você está começando a entender, né? Você está começando aí a juntar as peças do quebra-cabeça, que as duas são necessárias. Razão e fé. Uma pessoa só racional, ela vai cair no ateísmo, ela vai cair no materialismo, ela vai cair apenas naquilo que se capta pelos sentidos. Se a ciência me mostra, eu creio. Se a ciência não me mostra, eu não creio. Se você vai só pela fé, você cai no fanatismo, no rigorismo religioso. O equilíbrio está entre a razão e a fé. Então você está vendo que até a fé pode ser chamada de razão sobrenatural, razão divina. A fé desempenha, na ordem sobrenatural, o mesmo papel que a razão desempenha na ordem natural. Isso é lógico, meus irmãos. Isso é uma coisa muito clara. Se a nossa razão ela tem um papel importante na ordem natural, a nossa fé ela tem um papel importantíssimo na ordem sobrenatural, porque eu toco o sobrenatural é pela fé, e o natural é pela razão, pelos sentidos. Então não confundir alhos com bugalhos. Quem espezinha a razão para seguir só os sentidos não age como homem. Quem não é dirigido pelas luzes da fé não age como cristão. Hoje nós estamos vivendo isso. Você já viu hoje as pessoas que acham que elas são animais? Tá assim, ó. Apareceu um rapaz que descobriu que é um coati, uma moça descobriu que é uma loba, um grupo de jovens descobriu que eles são carneiros, um menino descobriu que é um macaco e eles querem viver como animais. Aqui eles estão abrindo mão de quê? Da razão natural. Se você vive somente pelos sentidos, você vive como um animal, você larga de ser uma pessoa. Mas se você abre mão da fé, você também não vai viver como um cristão. Para que você viva como homem, você precisa da razão. Para que você viva como cristão, você precisa da fé. Cuidado quando pessoas têm um discurso menosprezando um dos dois. A razão não precisa da fé. Então a pessoa estuda muito, ela fica soberba, eu não creio em Deus, eu não creio em nada, minha razão me basta. E cuidado com o outro lado. Não, tudo é pela fé. A gente não precisa pensar em nada. A gente não precisa pensar. É só crer, só crer. Os dois caminhos são perigosos. Por isso que a igreja nos ensina que o nosso caminho passa pela razão e pela fé. Eu disse há pouco, são duas razões. A razão natural e a razão sobrenatural. O raciocínio e a fé.
Peçamos que Deus nos abençoe e que todo esse conteúdo, que é uma introdução teológica maravilhosa à virtude da fé, possa encontrar compreensão dentro de nós, pelo Espírito Santo e por Nossa Senhora, a Mãe da Sabedoria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.